Esse efeito desfocado e borrado no fundo da cena e esses pontos de luzes que estão aí ao redor do casal, na imagem que você está vendo, eles costumam aparecer em fotos e até em algumas filmagens, é o que a gente chama de efeito bokeh. Então é como se esse efeito bokeh acabasse moldurando o assunto principal da cena que eu defini, que no caso aí é o casal, que eu quero dar o destaque. Originalmente, esse efeito bokeh ele decorre da forma como a lente manipula a luz, né, na foto e no vídeo. Mas é possível emular esse efeito em editores de vídeo como o VSDC, já na pós-produção. E é o que nós vamos ver neste tutorial. O primeiro passo é selecionar o elemento de vídeo na timeline. Com esse elemento selecionado, eu vou em Efeitos de Vídeo, na aba Editor, na sequência em Nature, e depois eu clico aqui na opção do bokeh. Na janela de configurações da posição do objeto, eu clico em Aceitar. E daí, na camada interior do vídeo, vai aparecer para mim aqui já o elemento referente ao bokeh. Na timeline, ele aparece na camada interior do vídeo. E está aqui já na tela de reprodução o bokeh aparecendo para mim. Para alterar as configurações, para personalizar esse bokeh, deixar ele mais aqui da forma como eu desejo, é só eu clicar sobre o elemento do efeito na timeline com o botão direito e na sequência clicar em Propriedades. Eu posso mover aqui a posição do efeito bokeh na minha cena clicando nesse X aqui na tela de reprodução. É só clicar e arrastar. Com isso eu posso alterar aqui a posição do efeito bokeh na minha cena. Eu também posso alterar essa posição na janela de propriedades, onde tem aí as coordenadas de centro e as coordenadas relativas. O centro X se refere ao raio horizontal do bokeh e o centro Y se refere ao raio vertical do bokeh. Bom, quando eu falo em áurea, eu estou falando aqui da área que começa com o círculo, com esse círculo aí dessas luzes, e se espalha até as bordas da cena. Então é aquela área que vai ficar desfocada, que não é o elemento principal que eu estou destacando na cena, isso é o que eu chamo de aura. O raio da aura, que é essa opção que aparece aqui na janela de propriedades, controla o tamanho do raio da área dentro do efeito. Então aqui eu posso alterar o tamanho tanto na horizontal quanto na vertical dessa área principal aqui da cena, que vai ficar no centro da cena. Já onde tem aqui a opção força da aura, eu tenho a possibilidade de aumentar ou reduzir a intensidade do efeito bokeh que eu estou aqui acrescentando nessa cena. Então, por exemplo, quanto maior for o valor da força da áurea, maior vai ficar o desfoque da áurea, dessa parte que fica externa ao elemento principal do vídeo, as bordas do vídeo, né? Como se fosse. E quanto mais eu aumento a força da áurea, mais a áurea, que é esse elemento que fica aqui externo, a parte principal da cena, que está em destaque, mais ela vai ficando desfocada. E aí, com isso, vai aumentando esse contraste entre a áurea e o elemento principal da cena que eu estou destacando. Além de desfocar a áurea, eu posso também escurecê-la, deixar ela mais escura. Nessa outra opção aqui, escurecer a aura. Observe que quanto mais eu aumento a intensidade, mais a áurea vai ficando escura e aumentando aqui esse contraste com relação ao elemento principal da cena. Agora note que esse escurecimento da áurea com relação ao elemento principal da cena, ela é gradiente, ela é suave. Mas eu posso alterar também essa suavidade dessa transição da parte mais escura da áurea para o elemento principal. É só alterar, regular aqui na opção escurecimento suave. Quanto mais alto for o valor do escurecimento suave, mais suave será esse gradiente. Em número de flares, eu posso aqui definir a quantidade de pontos de luz que aparece aqui na minha cena.
Então tem aqui 32. Eu posso diminuir ou aumentar. Também posso reduzir até não deixar nenhum. Eu posso, no meu efeito bokeh, também eliminar os pontos de luz. Eu posso dotar esses flares também de movimento. Nessa opção aqui, tipo de rotação, eu posso escolher entre essas opções aqui. Girar no sentido horário, girar no sentido anti-horário ou deixá-los numa direção aleatória. Por padrão vai estar sem rotação, ou seja, eles não vão ser dotados aí de movimento. Eles apenas vão apagar e aparecer, né? Surgir e desaparecer. Mas eu posso dotá-los de algum desses movimentos aqui, como por exemplo, ó, girar no sentido horário. Então os pontos de luz vão ficar girando nesse sentido, na cena. E aqui está um exemplo do sentido aleatório. Eu também tenho como configurar aqui a velocidade desse movimento dos flares. Aqui onde tem parâmetro de spread mínimo, eu posso configurar a distância entre a zona livre, que é essa zona principal aí, que está livre da áurea, e os brilhos, esses pontos de luz aí, os flares. Então observe que com a alteração dessa medida aqui, de valor do spread mínimo, eu posso fazer com que os brilhos se afastem dessa zona livre. Veja aqui no exemplo em tela que à medida que eu aumento o spread mínimo, os pontos de luz, os flares, vão se afastando aqui do elemento, da parte principal da cena, que está livre do efeito. Já aqui a configuração do spread delta permite que eu, a grosso modo, espalhe mais esses pontos de luz. Eu diminuo a intensidade à medida que eu aumento o spread delta, porque com isso, observem que com isso os pontos de luz, os flares, eles acabam se afastando mais um do outro. Então, dessa forma, alterando o spread delta e o spread mínimo, eu acabo tendo a possibilidade de mudar esse mapa de pontos de luzes aqui na minha cena, de flares. Então você pode testar aqui como vai ficar o visual do seu efeito bokeh, é só ir alterando aqui o percentual do spread mínimo, do spread delta. Se não gostar do resultado, é só vir aqui, voltar para a janela de propriedades e alterar novamente essas referências.